tarde. Fiz em São Paulo. Ou friozão. Ai, gente, eu odeio frio. Odeio. Eu sei o quanto é necessário as estações perfeitamente distribuídas pelo globo terrestre, mas eu confesso que eu odeio frio. Mas enfim, a vida tá aí, continua e aquecidinha aqui no meu home office. Hoje é dia de café em casa. E hoje eu vou ter um papo super gostoso com um colega de profissão, o jornalista e colunista da Rádio Eldorado, João Faria. Tenho certeza que você conhece. O João Faria já tem uma história no jornalismo, né? Também passou pela área de marketing e publicidade. E ele tem uma coluna na Rádio Eldorado que se chama Marcas e Consumidores. Bem conhecida, bem famosa. E esse é um tema que o João já conhece profundamente. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre como as marcas e os consumidores estão se comportando nesse mundo durante a pandemia. Se ele consegue perceber esse comparativo, essa mudança de comportamento antes da pandemia, durante a pandemia, e o que ele percebe que pode ter de mudança entre esse relacionamento de marcas e consumidores no pós-pandemia, tá? E com o frio mesmo, vamos lá começar o nosso café em casa. Tô vendo aqui que a Dani Vilela já entrou. Também tava vendo que tinha uma galera aqui que estava esperando essa entrevista com o João Faria, e o João deve estar entrando daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo e falando, claro, sobre o Café em Casa. Gente, o Café em Casa é um projeto que eu desengavetei no início da pandemia. Assim que a pandemia começou, eu tinha um programa na Rádio Mega Brasil que se chamava Reputação em Foco, onde eu também falava com marcas, né? E em algum momento, não necessariamente por causa da pandemia, a gente não pôde mais gravar. Então eu desengavetei o Café em Casa para poder conversar com pessoas que estão transformando o mundo em suas atividades, em suas funções profissionais e pessoais. E como eu amo rádio, sempre amei, sempre fiz rádio. Então hoje eu vou falar com o João Faria. Como eu disse, quem tá entrando agora, eu tô vendo que o João tá entrando aqui. Ele que é um expert em marcas e consumidores, ele é jornalista, ele também tem profundo conhecimento em comunicação empresarial e relações públicas, ele é colunista da Rádio Eldorado e a coluna dele se chama Marcas e Consumidores. Então a gente vai conversar com o João. João, me dá pede para eu te adicionar aqui como convidado para conversar comigo, e aí a gente aí a gente começa o nosso bate-papo e as pessoas, a live vai sendo distribuída. E claro que eu vou pedir pra galerinha aí, marcando o coraçãozinho aí embaixo da sua tela, do celular, do computador. João! Oi, Camila, tudo bem? Fiquei estranho aqui, tá bom assim, não? Não ficou estranho, não, tá ótimo. Eu não sou muito digital, eu não sou que nem você, eu sou mais rádio, mas o rádio agora é digital, então a gente é digital também, não é isso? Pois é, agora o rádio tem imagem, agora o O rádio... rádio tem imagem. Não, e o bom é o seguinte, né? A gente ouve há 300 mil anos todo mundo falando que o rádio vai morrer. Vai O nada. mundo acaba, mas não acaba o rádio, né? O Porque rádio é igual barata. exato, só vai sobrar o rádio e as baratas aqui, porque o rádio se reinventa, né? O rádio tem imagem, antes a gente ouvia o rádio no carro, ouvia o rádio em casa, né? O bom e velho rádio, né? Aquele que foi companheiro de tantos torcedores nas arquibancadas. Sim. E agora não, agora o rádio você tem acesso ao rádio no seu smartphone, você tem acesso ao rádio através de diferentes plataformas. E viva o rádio, né, Camila? Viva o rádio, eu amo rádio, sempre fiz rádio, passei pela rede CBS, e depois fui para a Rádio Mega Brasil, enfim, passei por N rádios e para mim foi super importante essa experiência. Eu amo rádio, de todo o formato É. possível, eu amo. E agora sim, Somos muitos os amantes do rádio, somos muitos. exatamente. E agora a gente pode ouvir a sua coluna pelo aplicativo. Agora a gente pode Exato, ouvir pelo aplicativo. exato.
não é? Facilitou, né? É a tecnologia fazendo um estardalhaço no mundo da comunicação, né? Das marcas e da comunicação. Então, se antes, né, na verdade, assim, todo mundo de alguma forma se tornou uma mídia, a gente teve esse movimento dos influenciadores, enfim, tudo se transformou de uma forma muito rápido, né? Muito rápida, até porque com a pandemia, o boom no e-commerce, né? A aceleração no comércio eletrônico, meios de pagamento, né, por aproximação, pelo relógio, quer dizer, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Só que isso, acho que o rádio ganha com isso, na verdade a comunicação vem ganhando muito com isso. A gente perde com aquela história de fake news, né, Camila? Assim, que é muito perigoso quando a gente não tem quando a gente não tem de fato uma credibilidade na comunicação. A partir do momento em que todo mundo se comporta como uma mídia, e a gente entra numa questão como a das fake news, por exemplo, é muito ruim. É muito ruim do ponto de vista econômico, é muito ruim do ponto de vista político, né? As marcas sofrem com as fake news, né? Tem gente até hoje que acredita que o hambúrguer do McDonald's é de minhoca, quer dizer que fake news não é uma coisa muito nova, né? Mas essas mentiras, né? Essas conversas fiadas aí, elas sempre existiram. E o rato na garrafa de Coca-Cola, aquelas coisas meio bizarras. Então, assim, o mais importante, eu acho, hoje, independentemente da gente não estar nem questionando aqui o jornalismo, mas eu acho que é importante a gente saber da onde vem a informação. Você pode não gostar de um veículo A, de um veículo B, né? Mas é importante saber quem é o dono dessa informação. E eu acho que é isso que faz a diferença para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Eu não gosto de entrar nessa vibe de ficar demonizando veículos, sabe? Assim, se É. você não concorda, não lê. Sim, 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 Verdade. sim. Não é uma linha de O pensamento. controle remoto não é uma coisa nova, né, Camila? Controle Exatamente. remoto não é uma coisa nova. O jornalismo ele é imparcial. Olha, não dá para ser 100% imparcial, porque dependendo dos recortes que você fizer, mesmo que não seja algo proposital, só pela sua experiência Sim. só pela forma como você vê o mundo, você faz recortes e observações diferenciadas numa matéria. Então, assim, não tem jeito. Então, você pode ler a mesma matéria em jornais, revistas e assistir matérias diferenciadas em TVs e ouvir em rádios, eles terão recortes diferenciados. Isso não tem. O que é bom, porque na verdade, assim, eu acho que a tarefa primeira do jornalista é reportar, é trazer os fatos como de fato eles são. Se durante uma matéria tem alguma análise mais equivocada, ou, assim, ou que exagera para um lado ou para o outro, desde que ali não contenham, né, não contenha naquela matéria inverdades, né, você pode até agora sim, claro, tudo é olhar, né? Tem aquela brincadeira da vírgula e do ponto, que quando você bota um ponto e uma vírgula, dependendo da forma com que você escreveu, a interpretação é completamente diferente. Eu acho que a preocupação primeira do jornalista vai ser sempre essa, né? Você tá trabalhando com a matéria-prima da verdade. E quando você está falando com a verdade, quando você está tratando com respeito, né, a informação, traduzindo de forma honesta, correta e criteriosa, tudo bem, você pode, de repente, não é fácil, por exemplo, para o jornalista que cobre a área jurídica, que cobre alguma área de saúde, né? Assim, pode ser que alguma coisa ou outra, de repente, não seja tão precisa, mas o que a gente vive hoje é uma coisa muito chata, né, Camila? No sentido de que todo mundo tem que ser rotulado, né? Você tem que ser fla ou flu, se é de um lado, é do outro. E muitas vezes é engraçado, né? Porque assim, mas tem uma coisa que é positiva, porque quando toda a imprensa começa a ser apedrejada de alguma forma, né? Eles escolhem às vezes escolhem uma ou outra ali, né? Mas de uma forma todo mundo é apedrejado, muitas vezes é que está no caminho certo, né? Porque não tá, não tá todo mundo, não tem um lado só que aplaude, é todo mundo batendo ao mesmo tempo, então alguma coisa positiva deve ter aí, né? Sobra para todo mundo, né? Sobra, Eu sou sobra. especialista em reputação. Nunca, nunca, jamais eu demonizei marcas. Eu adoro trabalhar com conteúdo jornalístico para marcas, assim, eu acho isso super bacana, sempre trabalhei com isso. E aí É, elas precisam cada vez mais, né? mas sobra mesmo, sabe? Hoje em dia, se você se apresenta para alguém, quando você fala que você é jornalista, a pessoa faz, ih, Pega mal, né? uma Pega coisa, mal. sabe? Assim, uma coisa desse jeito.
Nossa, uma coisa. E eu tenho tanto orgulho disso, assim, sempre tive, né? Fiz faculdade de jornalismo, então, assim, poxa, caramba, assim, é muito chato isso. E, João, me diz uma coisa: você também está super próximo de marcas, né? Você está sempre fazendo É, estratégia de comunicação com marcas. É, é. me diz uma coisa: você começou com publicidade, não foi? Você Não, tem então, um corte com eu sou publicidade. um cara da antiga, viu, Camila? Eu sou jornalista, eu comecei na TV Manchete, na extinta TV Manchete. Opa, que Eu saudade, hein? trabalhava, grande emissora, né? Um jornalismo, falando de jornalismo, um baita jornalismo e um entretenimento também muito bacana, né? Novela Pantanal, Ana Raiz é Trovão. A Sim, Manchete tinha uns documentários que eram bem legais também. uma Eu pena. comecei na TV Manchete trabalhando com o Salomão Schwartzman, num programa chamado Frente a Frente, com o Salomão Schwartzman. Nossa. Aí eu fui absorvido pela Rede TV, aí com a Denise Campos de Toledo, era pauteiro de um programa que vinha depois do jornal da Rede TV, que era o TV Economia. Maravilhoso. E aí saí de lá, fui para a RBS, eu fui repórter da RBS, que é afiliada da Globo no sul do Sim. país, e aí fui repórter, fazia muita matéria para o Canal Rural, o Canal Rural que ainda existe, né? Eu acho que foi comprado pela JBS. Fiz muita matéria para o Canal Rural, e aí fui parar na DM9. Aí começa a história com publicidade. Fui parar na DM9, na DM9 eu. Na DM9, você saiu de uma Então, redação de TV. então eu saí do canal Rural e tinha uma vaga para a área de comunicação corporativa da DM9. Na Tá. verdade, quando eu fui realmente sem muita expectativa. Exato, não só por não ter trabalhado em agência de publicidade, eu lembro que o salário era legal, era um salário que, se você comparasse ali com o de redação, ele era um salário mais interessante, o que também não precisa muito, né, para ser salário mais interessante do que redação. Nós Sim, jornalistas sabemos bem como é que anda a situação, né? sim. E aí fui para o teste e passei. Fui lá para a entrevista e passei. Aí começa a minha vida com publicidade, né, com contato com a publicidade na DM9. Fiquei Tá. na DM9 um ano e alguma coisa e fui para a DPZ, onde eu fiquei 10, né? Fiquei Uau! 10 anos na DPZ. Antes da DPZ virar a DPZ-IT, né? Que teve uma fusão da DPZ com a Taterca. Mas nesse meio tempo, eu já fazia uma cobertura jornalística, começou com Comercial e Companhia lá atrás, fiz algumas coisas com Reclame também, na Rádio Estadão. Uhum. E aí foi uma coisa bacana, porque eu já percebia, você estava falando há pouco tempo atrás, dessa questão das marcas, né? De falar sobre as marcas. Que as marcas, muitas vezes, é, elas eram faladas, comentadas pelas agências de publicidade, né? Então, quando acontecia uma campanha legal, quando você tinha ou mesmo alguma bobagem, né? Alguma coisa que não deu certo, Não alguma deu coisa que certo. chamou a atenção, ou alguma campanha maravilhosa que entrou para a cultura popular, era a agência de publicidade que falava sobre isso, né? Quem criou a campanha, né? Quem planejou, quem teve a ideia e tal, tal, tal. E era um Aliás, tinha período também. programas, né, na área. Tinha o Mário Enzio, que foi nosso, nossa, que é um super amigo. Ele Sim, tava o primeiro grandes nomes da propaganda, então aí eles falavam sim, muito sobre marcas e tal. Era realmente sim. mais na área de marketing de publicidade, assim. Então, é que na verdade as agências sempre foram a cereja da história, né? Aquela É. coisa do profissional, do estudante de publicidade que queria ser diretor de criação de uma grande agência. Aí tem aquela história de tomar champanhe em Cannes, aquela coisa do glamour, né? Do glamour da publicidade, que a gente tem hoje uma realidade Pois é, completamente diferente. mudou Mas muito. há 5 anos atrás, quando pouco depois que eu saí da DPZ, eu criei esse conteúdo, Marcas e Consumidores, que é justamente colocando a marca como porta-voz da sua estratégia de comunicação com foco no consumidor final, que é o Certo. ouvinte, que é o leitor, que é o internauta, que é o telespectador. Quer dizer, a marca já tinha propriedade, aliás, sempre teve, mas ela não tinha espaço de falar com o consumidor final sobre o que ela pensava sobre comunicação e de que maneira ela conseguia ou ela buscava chamar a atenção das pessoas. Num primeiro Mudou momento, um pouco, né, João? Desculpa te cortar. mudou. Não, mudou Mudou porque as bastante isso, pessoas. porque hoje em dia
as marcas querem se posicionar sobre determinadas Não, coisas, né? e E antigamente era elas muito querem. difícil trabalhar com comunicação corporativa, porque, não, isso eu não posso falar, isso eu não posso falar, isso eu não posso falar. Mas, Então, Camila, não é só que as marcas querem, o consumidor exige, né? claro, Então, assim, tem a questão aí do propósito de marca, porque, assim, o consumidor quer saber da origem do produto, da informação na embalagem e o que a marca pensa sobre determinado assunto, né? Porque o que acontece é assim, existe uma certa humanização das marcas. Então, assim, se aquela marca que eu compro, ela está comprometida com um político, de repente, X, ou se ela está comprometida, se ela não tem uma preocupação com a questão socioambiental, se um negro foi agredido dentro da sua área, né? Assim, tudo que acontece, se tem algum tipo se houve um feminicídio por parte de algum executivo, são vários os temas que impactam diretamente na hora em que o consumidor vai colocar aquele produto no carrinho do supermercado, a hora que ele entra no site, no e-commerce para comprar um determinado produto. Ciente disso, as marcas passaram justamente a falar, olha, eu vou me apresentar. Só que elas sabem também que quando tinha aquele SAC, que era o Serviço de Atendimento ao Consumidor, a marca recebia uma crítica ou alguma coisa e ficava para ela e ponto. Hoje ela não pode fugir da verdade. Hoje não adianta, por exemplo, a Natura, vamos dar exemplo de marcas aqui. A Natura pode falar, né, sobre meio ambiente. A Natura pode falar. Agora, se uma marca quiser entrar na carona e surfar o planeta e de fato não tem nada sendo feito nesse sentido, sim, sim, aí sim. é o tiro no pé, né? Então assim, as marcas começaram a se abrir nesse aspecto. E quando eu fiz o Marcas e Consumidores, era justamente isso, né? Para você abrir o microfone para as marcas. Quantos anos tem a 5 anos o Marcas. 5 anos. Muito É legal. que antes eu fazia o Band News no mercado, na Band News FM, que era uma outra proposta, né? Eu fiz outras coisas antes, né? Também. Já nessa coisa do jornalismo, olhando para a Paulista. publicidade, para a comunicação, exato, Tá. exato. Eu fico feliz, né? Fico muito feliz. Primeiro porque é a área que eu trabalho e quando a gente começa a perceber o consumidor fortemente, já vem há uns anos cobrando posicionamento de algumas marcas e as marcas, elas estão perdendo esse medo de falar sobre alguns assuntos ditos Exato. polêmicos, né? Então, será que a gente pode falar sobre racismo? Será que podemos falar sobre discriminação, diversidade, que está hoje muito em evidência, né? Vamos falar sim. A única coisa a gente precisa assumir o risco de ter um posicionamento, né? Tudo tem um Claro, risco. Quando claro, eu falo que eu claro. me posiciono assim, quem não se posiciona pode ficar contra mim. É, Então, assim, é aí que vem então os profissionais de comunicação para poder trabalhar com isso de uma forma transparente. Eu acho que sim. enriqueceu a área, enriqueceu muito o Ah, debate, olha, né? tem até assim, eu acabo me relacionando muito com os profissionais de marketing, né, em virtude do meu conteúdo. Diretor de E tem alguns profissionais que são muito bacanas, fica até alguma sugestão aqui quando você for falar, às vezes, algum tema de diversidade, de causas e propósito das marcas de uma forma verdadeira e tal. A Daniela Cachiche, ela é vice-presidente de marketing da PepsiCo, a da Dani PepsiCo. Cachiche. E Sim. ela tem uma história, e ela tem histórias muito legais. Você está falando isso, eu estou lembrando de algumas conversas que eu já tive com ela. Porque ela trabalhou na Unilever, no tempo em que tinha aquelas campanhas de Dove, né, da valorização da mulher. Foi para a Heineken, comprou uma briga interessante dessa história da comunicação, ainda no momento em que as cervejas usavam muito do corpo da mulher para vender produto, né? Aquela coisa da gostosa na propaganda de cerveja, enfim. E agora com PepsiCo, especialmente com a marca Doritos, né? A vinda de Doritos Rainbow para o Brasil, que se eu não me engano tem uns 4 anos, talvez, não Quatro sei. anos, acho. Que assim, você mostra de fato, é que a gente olha, a gente talvez tenha uma visão mais plural do mundo, mais diversa de alguns assuntos, mas é muito sério quando uma marca entra numa causa como essa, ainda que para nós, em causas como essas, ainda que para nós
passe uma percepção de, pô, nada mais natural. Mas não, é bom a gente lembrar quando o Boticário pôs no ar um filme aonde simplesmente homens, né, pessoas do mesmo sexo, se presenteavam no Dia dos Namorados, e isso virou, enfim, igrejas neopentecostais, né? Não, na verdade, os próprios, as pessoas, né, assim, mas assim, os pastores dessas denominações jogam pesado, jogam contra as marcas, né? Quando as coisas têm que ser separadas, né? Você não precisa concordar, você não pode gostar, você pode gostar ou não gostar de uma determinada causa, você não pode, e aí é crime quando você é homofóbico, né? Sim, Quando sim, você não aceita, quando você age dessa forma. A opção sexual de cada um é problema de cada um, né? Mas parece que para muitas pessoas isso não é natural, né? Ainda não é natural, em 2021. Então, as marcas, elas correm risco, sim, ainda que aparentemente seja uma causa, por assim, por você apoiar a diversidade, apoiar a questão, né, de gênero, né, você buscar mais mulheres empoderadas e mais mulheres em lideranças dentro das empresas. Tudo que a gente está falando aqui parece que é uma coisa óbvia. Só que, infelizmente, não é a partir do momento em que tem uma parcela importante da sociedade, importante no que diz respeito ao tamanho, que é retrógrada, né? Que não aceita mesmo, que não quer saber disso, mas a marca prefere perder. Eu posso te garantir que as marcas que são de verdade, essas marcas que têm valores, né, que têm reputação, que são preocupadas com isso, Camila, não tenha dúvida que elas abrem mão de pessoas preconceituosas, raivosas, a gente não precisa agressivas. consumidor, né? A gente não precisa desse tipo de coisa. Porque assim, porque a marca ela precisa se posicionar, então ela tem que escolher um caminho, né? E se ela não escolheu, ela tem que saber qual que é o caminho que tem a ver com, né, com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela pensa. E tem que ser real, né, Eu, João? O que você pensa hã? sobre isso? E tem que ser real, né? Porque também tem um Tem. problema. Não, tem. Olha, a Porque pior as coisa que marcas pode acontecer é a comunicam uma marca coisa. fingir. A pior coisa que é melhor, infelizmente, é melhor não fazer nada. Se for para entrar para contar um lero-lero, não entra. Porque assim, o consumidor, assim, ele percebe no primeiro segundo, entendeu? Ele percebe no primeiro segundo. Ele bate o olho e fala assim: "Não, essa empresa tá vindo falar para mim, essa marca está querendo mostrar para mim que ela tem uma ligação com o planeta, com o meio ambiente, que ela é preocupada." Aí o cara. E hoje tem muita gente que está ali, né? Pronta para tirar. A gente sabe disso. Então já pega ali, o pessoal já olha e fala: pô, peraí, essa empresa não faz isso, não faz aquilo, e isso vai virando uma corrente. Né? Sim. Acabou, como eu te falei, aquele saque, o serviço de atendimento ao consumidor. Você ligava na empresa e falava assim: ó, porque tá tudo estragado. A pessoa, puxa, aqui, vou anotar aqui. Desligou, acabou. Hoje não, né? Hoje vira matéria. Hoje a gente vê coisas acontecendo aí, né? Quando até algum formador de opinião fala uma determinada bobagem, a emissora, o jornal, né, o veículo que essa pessoa trabalha pode pagar um preço muito alto. Né? Claro. Teve aquele comentário infeliz, né, na Rede TV do Siqueira, falou raça desgraçada, né, para os homossexuais. 3 marcas já saíram fora do patrocínio do programa. E eu acho que as outras vão ter que sair de alguma forma, porque se ficarem lá, você vai falar assim: bom, então você de alguma forma é concordar, né? Não tem jeito. Se você banca uma coisa como essa, você tem que concordar. Né? E ele pediu desculpas, sabe? Pediu desculpas, mas depois, no final do comentário, ele falou que ele não mudava de opinião. Porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que isso é um pouco parecido, não vou entrar aí na questão política, né? Claro. Mas é um pouco parecido com a figura do presidente, né? Que, assim, tem aquela parcela da população que acha legal o cara não usar máscara, que acha que vai virar jacaré, que a China vai botar um chip. Essas pessoas, elas existem. Né? Dá para fazer um Globo Repórter, né? Da onde são, o que comem, de onde veio essas pessoas. Mas elas existem. E essas pessoas existindo, você tem ali uma base você tem uma base com que você se relaciona,
no meio dessas barbaridades, né? De comentários como esse, entendeu? O Sim. problema é que as pessoas, né, no caso dessa discriminação, né, do caso de homofobia, pô, outro dia aí, já tem um tempo, mas o cara tomou uma lampadada na Paulista, né? Porque estava andando de mão dada com outro, né? Com outro homem. Então, assim, as pessoas não têm, às vezes, a noção de que elas são responsáveis pela intolerância, né? Que elas são responsáveis pela violência, né? Que tem gente aí que vai apanhar em virtude desses comentários, né? Até ela sofrer com isso, pessoalmente, né? De alguma forma. E aí, É, quem sabe, e na ela. verdade você sabe qual o órgão que dói mais, né? É o bolso. Então, assim, quando você sofre ali no bolso, como o pessoal diz aí no dito popular, fica mais esperto. E isso acaba acontecendo. Quer dizer, você não existe nenhuma raça desgraçada, né? Exatamente. Opa, deu uma travadinha aqui. Deu uma travada, João. E, João, me diz uma coisa. Essa percepção, você entrevista pessoas toda semana, marcas toda semana, diretores de marketing, de comunicação, É, das marcas mais diversas possíveis, né? exato, exato. Isso que a gente está comentando é essa realidade atual? É isso que está acontecendo? E como é que a pandemia deixou isso over ou não? Você acha que, na verdade, as marcas permaneceram exatamente como elas estavam? Você sentiu que, É. por exemplo, as marcas usaram da pandemia para fazer marketing? Como é que você viu isso? Não, na verdade foi o seguinte, né, Camila? Foi um grande susto para todo mundo, né? As marcas globais já tinham uma experiência do que havia acontecido na China, na Europa e nos Estados Unidos também, então elas já estavam um pouco mais preparadas. Ainda que cada mercado é um mercado, então não dá para a gente colocar como tudo é igual, né? O mercado brasileiro é diferente do mercado chinês, que é diferente dos outros mercados e tal. Mas essas marcas globais, elas já tinham uma experiência com o que aconteceu lá fora, né, na hora de trabalhar a estratégia de comunicação aqui. Primeira fase é para tudo, né? Não podia mais ninguém ficar aparecendo feliz da vida, circulando, dando para cima e para baixo, fazendo compra e dando tchauzinho, porque não fazia o menor sentido. Ia pegar Então mal, claro. foi tirada essa comunicação para uma comunicação que era de contribuição aos protocolos, né? Use máscara, Educativa, mais lave a educativa. mão, álcool gel. E algumas souberam fazer melhor que as outras, né? Eu acho, por exemplo, que a Bradesco Seguros deu um show nessa comunicação Legal. durante a pandemia, com trilhas sonoras bacanas, sabe? Fez uma produção, foi dar um mapa, inclusive, a criação, né? Muito bacana, muito interessante. Quer dizer, você também não é porque você vai fazer algo que seja mais cartesiano, mais protocolar, que você vai fazer uma comunicação que necessariamente não tenha criatividade e não seja agradável. Você tem que Claro, unir as duas coisas, né? claro. Mas assim, as marcas que já estavam acostumadas àquilo que a gente estava falando, que são os propósitos, que são uma comunicação não só de produto, que fale de outros elementos dentro das suas estratégias, elas ganharam, elas tinham mais facilidade de fazer isso. Né? Quando você percebe marcas que falavam com você, não só compre agora feijão Camil a R$ 2,99, né, sei lá, que ela falava sobre outros assuntos, de outros universos com você, ela conseguiu ter uma saída, ela conseguiu ter uma aproximação, ela conseguiu ter uma aderência maior. Porque ela já A, tinha, né, esse porque hábito ela empático. já falava com você Sim. de outros assuntos. Uhum. Ela já estava mais aberta para um diálogo com você. Então, assim, eu acho que nenhuma marca. Eu acho que o erro de algumas empresas, na verdade, foi aquele erro de desdenhar da pandemia, né? Sim. Madeiro, né? Havan, aquelas coisas que aconteceram de algumas marcas, né? Que até o Justus acabou rodando nessa, né? De um comentário, enfim. Então, essas marcas, elas derraparam na curva, né? Mas muito mais, na verdade, é importante ressaltar isso, viu, Camila? Mas muito mais na questão de um erro de um gestor, de um líder, do que na campanha publicitária, né? Do que na campanha ter ali alguma coisa que foi levada ao público que, né? Eu acho que as marcas tomaram, perderam em imagem, e lógico também acaba sendo em valor, né? Porque você Sim. começa também o consumidor a falar, lá eu não compro mais, eu não vou mais comer hambúrguer em tal lugar, eu não Uhum. vou mais comprar coisa em tal lugar. Então isso daí começa a se alastrar.
né? É muito ruim. Mas as marcas souberam, estão sabendo superar, né? Infelizmente ainda temos a vacinação aí agora, que ela começou a acelerar, então ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que de um modo geral, elas se comportaram de uma forma muito eficiente, criteriosa, né? Algumas mais, outras nem tanto, mas foi um caminho interessante que elas encontraram, porque elas continuaram na mídia de uma outra maneira, de uma outra forma, com outros propósitos, mas elas continuaram próximas dos consumidores, das pessoas. E é isso que elas conquistam a cada investimento, né? A E vão se cada vez que adaptando, né? E vão se adaptando, porque a vacina foi chegando, elas adaptaram suas comunicações. E aí, Exato, exato. mais positiva, né? No sentido de esperança, no É, sentido de melhor. é. Eu acho de verdade que aquele filme da Bradesco Seguros, o Semente, né? Eu acho que mostra muito como é possível você, num momento delicado, porque as pessoas também querem boas mensagens, as pessoas querem mensagens legais, né? Ainda que dentro daquele monte de informação que você vai passar, você vai ter que falar que tem que usar máscara, você vai falar do higienizar as mãos, do distanciamento, né? Tudo isso vai ser falado, precisa ser falado. Mas existem maneiras de falar isso, né? Que podem ser mais ou menos interessantes, mais ou menos agradáveis, mais ou menos criativas. E eu acho que as marcas souberam fazer isso de uma forma inteligente. De novo, global, né? Marcas globais já tinham a experiência de outros países antes da pandemia chegar aqui, então elas já tinham uma ideia melhor daquilo que seria comunicado, né? Não que foi feita As uma marcas adaptação direta. brasileiras, as marcas puramente, genuinamente brasileiras, você acha que demorou um pouquinho para engatar, para entender assim o que estava Não, acontecendo? essas que são genuinamente brasileiros, Sim. onde elas perderam, na verdade, é não ter essa informação, não ter essa expertise aí do que foi feito em termos de comunicação em outros países. O jogo para elas começou no Brasil, ainda que você possa olhar para o que outras marcas fizeram, o seu concorrente, em outros países e de alguma forma trazer esses ensinamentos para cá. Mas, por outro lado, Camila, eu acho que tudo foi novo para todo mundo, né? Porque a gente tem um outro mercado, né? A gente tem outra cultura, né? O Brasil é diferente do que né, de outros países, enfim. Então, você tem que entender a realidade local Não, sem para dúvidas. fazer esse tipo de estratégia. Mas, assim, a pandemia foi vencendo, né? Infelizmente, não acabou ainda, mas ela vem sendo também de muito aprendizado para os profissionais da comunicação, né? Essa coisa do trabalho em home office, muitas agências aí entregaram andares, né? Porque vai Sim, mudar mesmo, as vai mudanças mudar. nos relacionamentos, né, na forma de trabalhar, né, na forma como você Exato. se relaciona com as pessoas, mas ainda assim, né, tem uma coisa importante, quanto mais a gente se digitaliza, né, mais a gente entende a importância do humano, né, do Eu impacto. concordo, eu Mais concordo. com que você se digitaliza, você dá valor com aqueles cafezinhos que você tomava, É, com as pessoas que você precisava ou contratar, ou fazer um negócio, ou um amigo para jogar conversa fora, né? Então, eu imagino que esse modelo híbrido seja uma coisa interessante e que vai acabar trazendo é, algumas informações, né? Como que você vê isso na comunicação das marcas assim, como perspectiva? Elas te contaram como tendência? A gente vai investir mais no digital? Vamos ficar nessas questões de é. influenciadores? Esquecemos o ponto de venda? O que Não, de jeito nenhum. Camila, na verdade, eles até encontraram uma palavra, né, um termo que eles estão usando muito, que é o chamado phygital, né? Que é essa coisa digital? híbrida. Phygital, que é o que você colocou dessa coisa híbrida do físico com o digital. Exato. Mas, assim, a experiência humana, ela vai, não tem jeito, né? Por mais que a gente esteja nesse mundo dos Jetsons, né? Desse mundo, né? Como estamos agora aqui, né? A gente está tendo uma entrevista, eu estou aqui, você está aí, e pessoas acompanhando e tal. Mas, assim, a experiência que é entregue para o consumidor no ponto de venda, por exemplo, como você colocou, a experiência de compra, a experiência quando uma determinada
da marca vai fazer o lançamento de um produto. E junto a esse lançamento, além de você pegar, né, o produto, tocar o produto, você fazer um test drive, por exemplo, você ainda tem um evento junto com uma banda legal também. Isso é uma experiência. Isso é uma experiência. Tá. Você pode ter no digital uma coisa legal também, de você. Hoje em dia você consegue fazer, por exemplo, eu falei de test drive, tem montadoras que falam de test drive do digital, né? Agora você não tem a menor dúvida que não é a mesma coisa você entrar num carro para fazer um test drive. Eu estou falando de carro, como eu poderia falar de um celular, como eu poderia falar de uma experiência gastronômica, enfim, seja qual for a experiência. Se você, o contato humano, né, o contato com o produto, né, o olfato, o sabor, o toque, tato, tudo é diferente, né? E nunca vai ser nada, você pode chegar muito perto, mas nada é melhor do que o presencial, né? Até porque no presencial você já deve ter feito diversas reuniões através, né, das plataformas, e você sabe o quanto é diferente quando você está presencialmente numa reunião, especialmente as agências de publicidade, onde você junta ali atendimento, planejamento, criação, mídia, as pessoas, né, de diferentes áreas estão juntas, tendo ideias, pensando em projetos, possibilidades, mas isso faz toda a diferença, né, Camila? A tecnologia, ela ajuda nesse aspecto, mas de outro, eu acho que não, ela nunca vai ser a mesma coisa. Hoje tem a questão dos nômades digitais, né? Ou seja, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo, né? Então eu moro na Tailândia e vivo ali na praia, mas com o meu notebook super potente e uma internet via satélite, eu consigo trabalhar para uma empresa em Nova York, uma empresa no Brasil e por aí vai. Isso é muito bacana, né? Essa possibilidade de você navegar e de estar em muitos outros lugares. Mas você tem razão, o consumidor ainda quer, poxa, esse café aqui, se eu não saber que aroma tem, que sabor tem, vai ser difícil. Vai ser difícil para eu poder. Exato. Então, Olha, assim, você também. Eu posso comprar pela internet, mas eu só vou continuar comprando depois que eu saboreá-lo. E é óbvio que tem tecnologias de cheiros, né? Mas não Tudo. é a mesma Uma feira. Quando você vai numa feira, você percebe isso, assim, do cheiro do pastel até a quantidade de cores, né? E de sabores e de possibilidade, essa riqueza que tem ali, você vai ter na feira, né? Claro. Então, assim, você pode fazer a compra. Por exemplo, eu jamais imaginei comprar pela internet as compras de casa, né? Assim, pô, como é que você vai comprar um mamão papaya, né? Você ficou com aquelas dúvidas, assim, pô. Mas, foi uma experiência muito positiva, por exemplo. Eu falei, pô, é possível. Só que não adianta, assim, a condição de relacionamento humano, ela é muito maior, né? Quando você se desloca para algum lugar e encontra pessoas, encontra sorrisos, encontra conforto, encontra amizade, também frustrações, mas assim, isso é viver, né? E desse lado da tela, esse lado da tela que você tá e que eu tô, a gente consegue ter uma conexão muito legal, né? No sentido de um diálogo muito legal e que as outras pessoas podem nos acompanhar também. Sim. Mas eu não tenho dúvida que se a gente estivesse no mesmo lugar, seria. As entrevistas que eu faço para Eldorado, para marcas e consumidores, eu faço, né, pelo Zoom, né, pelas plataformas. Tá. E assim, a coisa vai muito legal, assim, funciona super bem. Só que eu sei que tem algumas informações que eu gostaria de tirar do entrevistado, que se ele está comigo no estúdio, eu tiro. Mas assim já não dá para tirar tanto. Sabe aquele café que você tem com o entrevistado antes? Você falou do café. Aquele café que você fala, pô, eu ouvi falar que vai ter um lançamento, né? Mas a gente não sabe ainda quando. Ah, então o lançamento vai ter. Então você já sabe que você pode falar que vai ter. Né, João? Não. Mas se ele já fala para você que vai ter um lançamento, vai ter uma bala sabor laranja,
Sim. Entendeu? Mas ele não sabe quando. Mas ele já te falou que vai ter esse lançamento. E aí na Sim. entrevista você já pode falar, e aquela bala sabor laranja, você não sabe quando, mas ela vem aí, é isso. Pronto, você É, já deu a informação de que. Então, assim, né? tudo é um. Tudo é você se relacionar, né? Tudo, assim, como a pessoa tá, você vê no semblante se ela tá legal, se ela não tá legal, se é um dia bom, se não é um dia bom. Então, tudo isso faz parte da convivência humana. Eu acho que Sim. isso vale um bom exemplo também, são as escolas, né? Ah, sim, sem dúvida. Assim, a escola não é só a matéria, a escola é a relação entre pessoas, né? É o É. seu filho, a sua filha, enfim, aquela criança que brigou com a outra, e isso é um aprendizado, né? Se desentendeu e se ficou frustrada, e no outro dia sorriu e a amizade voltou, e isso É o é aprendizado, o amadurecimento interpessoal, né? E que aí, só vem com a convivência humana. exato, Assim, exato. eu Sim, acho que essa tecnologia, ela é muito importante. Assim, ela é sim. muito importante porque, inclusive, do ponto de vista do planeta, né? Ela economiza muita coisa também, né? Viagens, desculpem as companhias Exato, aéreas, os hotéis, exato. comidas, assim. Menos Sim, poluição, né? sem Enfim, condição. mas não vai jamais superar a questão da minha opinião, né? Da relação humana O mesmo. físico, Quando humano. você, Sim, sim. Camila, quando você que recebe sugestão de pauta e, enfim, coletivas e coisas assim, você vai no lançamento de um produto, aí você vê lá, assim, diversas experiências, né? Diversas coisas bacanas acontecendo para o lançamento de um produto e você vai conhecer melhor o que ele faz, as suas funções e tal, né? Hoje as coletivas, elas acabam sendo aqui, por aqui, né? O virtual. Pelo nosso smartphone ou Sim, notebook. exato. Mas nunca vai ser a mesma experiência, né? Nunca. Você Nunca. não Até vai para deixar perguntar. de entrar em contato com o conteúdo, mas a experiência vai Não, deixar, né? experiência Apesar não da dá. tecnologia, apesar da tecnologia É, também ter desenvolvido plataformas de experiência, ainda assim a gente nunca vai chegar, né? O não. humano é o Você falou, humano. Você Então, falou, você falou da Tailândia, né? Você já falou da Tailândia, sim. você estava lá na Tailândia. Então, se alguém for para a Tailândia e ficar filmando a Tailândia para você, não é a mesma coisa que estar na Tailândia, né? Ah, Então, não, claro que não. Não vou deixar de. Olha, então. tem uma pergunta aqui, eu até preciso falar. Gente, vai clicando no coraçãozinho aí, porque aí o Instagram, que é nosso amigo, distribui a live, e aí depois vocês vão ficar enchendo o saco do João, mandando mensagem para ele no feed dele. Olha, deixa eu só falar. Tem muita gente aqui, Vila Benedita, o Carlos estava aqui também, que eu vi, o Xandó, eu vi até minha amiga Kátia entrando aqui. Ah, enfim, a Thaís, enfim, muita gente legal. E aí tem um comentário aqui do Roberto de Roberto Azevedo, Azevedo. você conhece ele? Não estou me recordando Quando eu agora. vim morar na Europa, eu lembro da quitanda dos italianos que faziam pagar no final do mês. Os livrinhos, né? Lembra os livrinhos? É o famoso pendura, é a famosa pendura, né? A famosa pendura, exatamente, né? Em que lugar da Europa você mora, Roberto? Depois coloca aí direitinho. Eu tenho certeza, não sei quanto tempo você está na Europa, mas eu imagino que já faz um bom tempo. E a não ser que você more num beijo, acho que essa cadernetinha não existe mais. É. Ele vai receber a cobrança via WhatsApp agora, Ah, né? com certeza. Ô, Roberto, mas cadê você, Roberto? Vem aqui me pagar. Exatamente. Esqueceu de pagar, Você. É, então, a gente está falando de tecnologia, exatamente. Então, assim, esses sistemas que nos ajudam a controlar as coisas, né, a melhorar, a distribuir informações, são todos muito bem-vindos, mas isso não tira a graça, a importância da empatia, né, da humanidade. exato, Porque exato. senão, aí eu quero que você me diga, é uma tendência essa questão da. A gente estava falando das marcas que já se relacionavam com as pessoas, o quanto foi mais fácil para elas continuar nesse mesmo caminho, né? E você acha que nesse mundo pós-pandemia, que a gente está torcendo aqui para que chegue o mais rápido possível, as marcas que não entraram nessa vão acabar
se não falindo, ou acabando, ou sendo compradas, mas assim, pelo menos estagnando? Essas marcas vão estar fadadas à estagnação? Como você acha? Então, Camila, eu acho que a gente tem que separar assim, né? As marcas que continuaram em contato com os consumidores, continuaram investindo nessa aproximação com as pessoas, mas não necessariamente com aquela abrangência que a gente conversou aqui, das outras marcas que já são mais abertas, mais plurais, mais diversas e conseguem se conectar com essas pessoas de maneiras diferentes em momentos diferentes, né? Essas marcas que não estão procurando agora, porque aí assim, eu acho que a pandemia a gente pode considerar como algo, né, divisor de águas, né, dessa comunicação da marca com as pessoas, se, por exemplo, uma marca realmente desapareceu do cenário durante a pandemia. Ou seja, nem de uma forma e nem de outra, ela continuou dialogando, né? Tipo assim, agora é crise, é pandemia, eu tô fora. Aí depois acaba a crise, ela volta, e aí, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se fala? Isso daí também é um Tô erro, de é um volta, erro, tô de volta, sim. é um erro enorme. Eu acho que a tendência vai ser justamente essa. Das marcas, de um modo geral, independentemente da categoria de produto, né, da categoria onde ela esteja, elas precisam cada vez mais estarem abertas a um diálogo, né? Acabou o discurso das marcas, agora é um diálogo, e esse Exato. diálogo cada vez mais consistente, verdadeiro, encontrando o seu público, o público que ela busca, né? A quem lhe interessa e quem interessa uma determinada marca. O Marcas e Consumidores, só para eu falar rapidinho aqui, Pode falar. ele tem os boletins diários, né? De segunda a sexta, com duas entradas. E ali eu pego o quê? Uma categoria de produto. Então a gente vai falar, por exemplo, automotiva. Né? Na outra semana, a gente fala sobre instituições financeiras. Na outra, seguradoras. Higiene e limpeza. Enfim, por aí, cosméticos. E por aí vai. E eu tenho aos sábados a versão estendida do Marcas de Consumidores. Que nessa versão estendida, a gente tem a possibilidade de ampliar, não necessariamente com algum dos entrevistados do meio da semana, mas a Sim. gente consegue entrar em diferentes temas. E justamente nesse momento eu consigo muito extrair, por isso que eu falei dessa questão do marcas, esse tipo de relacionamento e conexão que as marcas têm com os seus propósitos. Né? Sim. Então, assim, e mesmo marcas, às vezes, que os produtos não sejam, por exemplo, com tanta saudabilidade, né? Mas que elas se demonstram mesmo sem saudabilidade, assim, ela não vem com nenhum papo assim, olha, eu sou muito saudável. Não, eu não sou saudável, mas assim, você não é o caso de você também viver se alimentando do que eu produzo. E se eu tenho outras opções, eu tenho aquela, tenho uma embalagem maior, uma embalagem menor, né? Isso eu estou falando de produto. Agora, no que diz respeito a propósitos e afins, elas estão cada vez mais adotando e de uma forma verdadeira causas que são relevantes, que sejam relevantes. Elas querem de fato mostrar o que estão fazendo. Elas querem mostrar as marcas sérias, as marcas de verdade, as marcas consistentes, essas que geralmente a gente costuma encontrar e também que elas se apresentam na mídia através do digital, através da TV, porque vale lembrar, né? A gente começou nosso papo sobre o rádio. O Foi. investimento publicitário no meio TV é o maior investimento ainda da publicidade no Brasil, é na TV, TV aberta, né? Uhum. Então, assim, são coisas que chocam, né? Você fala assim, pô, a TV aberta, né? Quantas pessoas não estão nos acompanhando aqui e talvez nunca mais tenham assistido TV aberta há meses, dias, Ah, sim. semanas ou anos, entendeu? Só que a TV aberta, o sucesso tá, a gente tá vendo a Juliette aí, Big Brother, pô, puta sucesso que foi o Big Brother, essa edição do Big Brother, né? Sim. E as marcas Elas investem pesado. aproveitaram bem. Ainda que também é importante, né, destacar isso, né? Que você pode ver o Big Brother em diferentes telas, né? Não necessariamente você está no canal tal, mas você vê que é um conteúdo que foi um baita sucesso. E são essas coisas, né? O hábito de consumo de mídia do brasileiro, ainda que o brasileiro adore tecnologia e tal, mas o brasileiro vê televisão muito, né? Vê. Então, não é à toa que custa o Mudou que custa. bastante.
Agora, as empresas estão investindo bastante no digital, mas eu acho que o que está rolando muito é essa integração, né? É você poder Exato, assistir, exato. ver o YouTube na sua TV, Né? é você É, poder colocar o momento assistir é a esse. Rádio Eldorado pelo YouTube e colocar na televisão enquanto você está trabalhando no seu home office, enquanto, né? Eu Exato. faço muito isso, estou aqui no meu home office, mas eu preciso acompanhar as notícias. Então eu estou ouvindo aqui a CNN, assistindo a CNN, estou ouvindo a Band News aqui, depois vou lá assistir, vou ouvir o podcast do João e tal, e assim vou, né? Meio É, enlouquecedor mesmo, porque a gente tem um over-informação. Mas assim, a forma de consumir mudou, né? Mudou. mudou. E agora você imagina a dificuldade, né? Os desafios, melhor dizendo, para uma marca chamar a sua atenção. Só Pois é, você falou aí de vários veículos de comunicação distintos, né? sim. Falou de rádio, você falou de digital, TV né? a De rede cabo, social, você falou sim, de TV a cabo. E sim. aí, em algum momento, a marca XYZ quer chegar e falar com a Camila. Pô, quantas vezes, Camila, no final do dia, a gente não lembra de uma notícia ou uma informação, você fala, puta, mas aonde que eu vi? Onde que eu vi? Você imagina para publicidade esse desafio de uma campanha, de um determinado filme comercial, chamar a sua atenção. E é justamente por isso que a coisa evoluiu e não é mais a campanha publicitária, ela virou um recorte de um todo, né? Que é o posicionamento da marca, que é o jeito que ela se relaciona com você. Você tem que estar bem no prêmio. Não adianta você ter um baita atendimento, por exemplo, numa loja de uma determinada marca, e aí você vai para o e-commerce e você se frustra, entendeu? Você fala, puta, entendeu? Fala, e agora? Né? Puta, que experiência péssima no e-commerce. Ou a mesma coisa, você vai lá, tem uma experiência maravilhosa no e-commerce, você vai numa loja e é super mal atendido. Você fala, não volto mais aqui. Né? Tão Ou legal, né? de Quando a gente repente se num fast food. surpreende. Não, mas você vê como as coisas são realmente difíceis, né? Às vezes, sei lá, um vendedor não está num dia legal de um restaurante que você foi e a experiência foi ruim, e você sempre pedia delivery, de repente, desse lugar. Aí você fala, quer saber? Não peço nunca mais nada Não peço daqui. mais. E Exato. às vezes é complicado. É complicado. E como é bom Assim, ter experiências boas também, né? Como é eu, bom ter experiências é, boas, né? é, Quando começou a pandemia, eu comprei uma máscara na reserva, né? Na reserva. Nunca tinha sim, comprado e tal. E eu levei um susto porque eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp e a pessoa se identificava com o nome. Oi, Camila, eu sou a Mariana, eu sou da reserva, eu sei que você já recebeu a máscara, eu quero saber se você está gostando e tal. Eu fiquei assim, eu fiquei um pouco assim até, né? Então, assim, é é, uma coisa tão óbvia e, na verdade, tão pequena que não é tão pequena. Dá é, trabalho para a empresa fazer é, isso, ter esse cuidado, é. mas com certeza eu me senti extremamente cuidada. E eu tenho Sim. certeza Então, que o dono é da que tem reserva nem empresas. sabe que eu existo. Mas, assim, Sim. eu me senti extremamente, Então, poxa, é que que bacana isso, né? É que tem empresas que investem mais e que investem menos nisso, porque no fundo isso é muito da cultura de uma determinada marca, né? Então, Sim, assim, sim. se você consegue, e aí entra a questão do RH, né? Entra uma série, entra a questão de um acompanhamento desse colaborador, né? Que esteja aberto para também, às vezes, estar com um determinado problema. Então, assim, o ambiente da empresa, né? Porque geralmente o ambiente corporativo ele é tenso, né? Porque ele é de resultados, né? Sim. Ele é de um passando a perna no outro, porque de repente tem uma coisa mais assim, e não sei o quê, a concorrência é muito grande, a economia, quando não ajuda, vem os cortes, você nunca sabe onde é que o passarinho, para não falar outra coisa, onde é que o passarinho vai passar, e, e, e aí, e é onde a gente fica a maior parte do tempo, né? Quer dizer, a pessoa, em média, fica lá, né, tirando a pandemia, das 9 da manhã às 6 da tarde, que Sim. seja, vamos pegar o horário comercial padrão e vivendo aquilo, né? E muitas vezes a pessoa traz para casa aqueles problemas e é difícil, né? João, deixa eu falar aqui. O Roberto falou que ele é bailarino, ele se mudou para a Itália na época do Collor
E Depois aí, eu vou claro, no não mudou colo. mais, né? Claro, evidente, ficou por lá. E, e a Juliana Vilas Boas está perguntando, Ju, a gente vai tentar resumir o máximo possível, a gente tem 5 minutinhos antes que o Instagram derrube a gente. Como vocês como jornalistas, acham que vale lançamento de uma marca ou evento de forma virtual, com estratégias como um café da manhã, sendo que vocês recebem em casa e participe virtualmente, vale? Olha, tem várias marcas que eu vi que estão fazendo isso, É. tá? Marcas de Tem cerveja, marcas que marcas sabem de... fazer, Inclusive, tem marcas que a sabem Hoff fazer estava isso muito aqui. bem. A Hoff, que é uma destilaria bem bacana, estava aqui, ó, assistindo a gente. Não sei se a galera da Hoff está aí ainda, mas isso está acontecendo, sim. Não, e eu acho que é engraçado, né? Porque num primeiro momento, respondendo aí para a Ju, era uma coisa meio distante, né? Da história de fazer uma coletiva de lançamento de marca de produto, uma coisa assim, as pessoas aqui, né? Olhando e tal. E isso foi muito legal. Assim, algumas marcas me surpreenderam, mandando o café da manhã. Eu já recebi Você já recebeu de que marca, João? eu recebi da Nespresso, eu recebi, se não me engano, da Ambev. Ontem eu recebi uma coisa muito legal da Diageo, por exemplo. E não Legal. tinha e não tinha uma coletiva, né? Não tinha nenhum evento. Mas foi uma caixa com diversas frutas frescas, Olha! morango, jabuticaba, tal, 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 um produto deles, o Black Label, com essa coisa de faça uma experiência, porque agora o whisky, né, que não é uma bebida que o brasileiro costuma fazer a caipirinha, que ele faz com vodka ou a cachaça, Sim. e aí, assim, te oferecendo uma experiência, né, e tinham várias, assim, tinham coisas bem legais, assim, frutas diferentes, assim, tinha... Isso aí você fala assim, pô, que coisa bacana, isso Para você pega. harmonizar? Aí, por exemplo, a Britânia fez de eletrodomésticos, a Britânia fez uma coisa bem legal também, que era a história da pipoca e assim, isso é uma... Aliás, não sei se vocês conhecem, né, aquele fechado para jantar. Ah, O fechado para jantar é uma coisa muito interessante, depois vale a pena pesquisar. As marcas escolhem algumas pessoas para viverem uma experiência gastronômica. E aí legal. você só fica sabendo no dia onde é. É uma coisa muito legal, assim. E eles transformam um lugar que não é um restaurante num restaurante. E hoje, virtualmente? Então, aí eles fizeram fechados para jantar, aí eles mandaram os ingredientes, não sei o que lá, tudo, e a coisa só chega horas antes, que era pro Dia dos Namorados. Ah, eu E aí vi. você fala assim, pô, o que que vem, né? Como é que vai ser? Aí só fala, ó, não abra esse negócio, mas desse aqui tem que ir para geladeira. Então, Tá. assim, é a criatividade também, Camila, nas possibilidades que você tem né, diante das adversidades surgem as oportunidades. Então, Ou por isso que eu estava seja, dizendo lá é atrás, eu estava bacana falando fazer isso. isso. Né? É É bacana. bacana. Assim, chega na sua casa, a pessoa trabalha, por exemplo, com. A marca é uma marca de café. Fala assim, ó, vou te contar a novidade de um produto. Aí você chega, tem um café da manhã. Você fala assim, pô, legal, né? Assim, e aí você tá. A marca, eu tô falando assim, não é só o legal que bacana que eu ganhei. Pelo contrário, você fez com que a pessoa experimentasse de fato esse produto. Né? E as pessoas acabam compartilhando isso, esse momento também. Seja o compartilhamento de redes sociais, que os influenciadores costumam fazer, ou seja o relacionamento de você falar para os seus amigos, né? De você, porque também a gente não pode esquecer, né? Do boca a boca. Ele não morreu. Ele é que nem um rádio, ele não acabou. Quando você quer falar bem de Claro que uma. não. É. Você pode falar bem de uma marca para as pessoas próximas, que não necessariamente também só compartilhando isso na internet. Né? Não, claro, sem dúvida nenhuma. E você pode falar isso virtualmente também. Isso aí Também, sim, também. enormemente, né? João, 5 minutinhos, né? Tá acabando já. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu fiquei muito feliz de falar com você. Já ouvia Eu muitos também, Camila. programas, mesmo que em outra emissora. É muito legal o conteúdo que você tenta mostrar para as pessoas de uma forma a trazer a marca mais perto, né? Não ficar demonizando marcas, sabe? Porque as marcas só querem tirar dinheiro de nós e tal. E É, quanto é legal a gente
construir essa conexão, né? E como nós Exato. estamos nos relacionando com as marcas de uma forma bem humanizada, como é legal saber que as marcas também estão fazendo isso, né? Esse caminho, essa via de mão dupla que está acontecendo é legal para os profissionais da comunicação, é legal para a empresa e é legal para nós todos que somos consumidores. De uma marca ou de outra, nós somos todos consumidores, né? Eu queria te agradecer muitíssimo. Queria saber se você quer deixar uma mensagem ao Carlos. Está falando que você é um mestre, que você deu uma aula. O Carlos está aqui, como eu Obrigado. disse, Carlos do Amaral. O Carlos Amaral, um grande abraço para o Carlos Amaral. Grande abraço. Esse é uma fera. Esse cara, ele conhece tudo da parte de operação, de rádio, né, de Que criação de legal, conteúdos cara. também, de estratégias assim, de hoje equipamentos e afins, mas esse olhar, né, de fazer com que as coisas não só aconteçam, mas de forma criativa, estratégica. Esse aí é fera. Mas Muito enfim, prazer, Carlos. eu falei esse aí é fera, eu me senti meio Faustão, né? Esse aí é fera, bicho. É Mas fazia mesmo, né? tempo que É eu... mesmo. Mas, enfim, super obrigado, Camila. Foi um prazer bater esse papo com você. Obrigada. Você, enfim, querida, trabalho que você faz. Super obrigado. E é isso. Eu acho que as marcas, quanto mais a gente colocar as marcas para falar com as pessoas, melhor, né? É tão mais fácil quando a gente se relaciona com alguém que tem um diálogo, alguém que a gente conhece, alguém que tá afim de falar. E duvide das marcas que não estão dispostas a falar, né? Essas marcas que não estão muito querendo falar é porque provavelmente tem algum motivo para isso, Com né? Então vamos mostrar o que as marcas estão fazendo. Acho que marcas têm projetos também muito bacanas na cidadania, né? Marcas querem falar como, assim, elas têm todo o direito de falar com o seu consumidor final, e especialmente porque marcas e consumidores é um conteúdo jornalístico, né? E a gente segue exatamente os padrões jornalísticos para abrir o microfone para essas marcas falarem. E eu acho que é aí que o Marcas e Consumidores faz a diferença. João, deixa aí então o itinerário do Marcos e Beijo. consumidores na Rádio Dourado para a galera. Se tem podcast, pode entrar no site da Rádio Dourado, como é que é? Então. Tá, é só entrar no site da Eldorado, a gente está no 107.3. O Marcas e Consumidores, eu entro às 7h15, diariamente, de segunda a sexta, às 7h15 da manhã, com repeteco às Ao 17h25, vivo, 7h15 da sempre às manhã no Jornal 7h15, da... ao vivo? Não, 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 não. A gente já deixa, porque senão não dá. Porque eu tenho sempre um ping, né? Eu tenho sempre um entrevistado. Todos os dias entra entrevistado. Então não dá para deixar sempre, porque senão ia ter problema de cair, alguma coisa assim. Claro. Então, assim, às 7h15 da manhã no Jornal do Eldorado, né? Que é o horário que está transmitindo o Jornal do Eldorado, com repeteco às 17h25, que é o fim de tarde da Eldorado. Baita programa também, que vale a pena. Tá passando agora, hein? Se quiser Sim, entrar lá depois, muito quando terminar legal. aqui, vai lá no fim de tarde da Eldorado. Fim de tarde Eldorado. E aos sábados, às 10 horas da manhã, a nossa versão estendida, que é aquele papo maior, né? São 2 blocos de programa, 15 minutos cada um, com música, informação, na rádio dos melhores ouvintes. Que legal, Ricardo Rojas chegou atrasado. Ricardo, acho que não sei se você encontrou com ele, mas é seu colega antigo de DM9 ou DPZ. O fotógrafo Eu Ricardo acho. Rojas. O Ricardo, se eu não estiver enganado, o Ricardo foi meu aluno quando eu dei aula na FECAP. Ah, olha, Ricardo, e aí, foi É, isso aí? Eu nem perguntei para ele se ele te conhecia, mas enfim, agora a gente está ao vivo acredito. aqui, a gente está no finalzinho, mas tenho certeza que talvez vocês tenham se cruzado. Ju, Não, com certeza. com certeza, com certeza, com certeza. Não sei se foi o mesmo período que vocês trabalharam. Não, ele falou que ele é fã do Eldorado. Ele falou isso. Então tá. Então eu tive um aluno, Ricardo Rojas. Ah, nossa, que coincidência, coincidência. É. Ju, ele falou, não estudei na FECAP. O Ricardo acho que é do Mackenzie. Mackenzie. Ele foi sócio do estúdio de fotografia da DM9 durante um bom tempo. Tá. Então pode ser que vocês tenham se cruzado assim em algum momento, mas eram áreas Sim, diferentes. ó, da DM9 eu estava em 2001, até eu lembro dessa data, em virtude do 11 de Ah, setembro,
que fatídico, né? Data triste aí, né? E eu trabalhava no World Trade Center de São Paulo, que a DM9 ficava no No WTC, ali WTC, do lado do Shopping D&D. A sim. gente, inclusive, teve um dia não vou nem falar para não falar palavrão, mas vou chamar de engraçadinho, ligou dizendo que tinha uma bomba e a DM9 ficava no 36º andar daquele prédio Nossa, do lado do World Trade Center, do WTC São Paulo, né? E aí nós descemos os 36 andares de escada. Foi uma delícia. que beleza, né? Quanta história, hein, João? Quanta Ah, história. tem. Isso daí que são as publicáveis, né, Camila? Fora as outras. É verdade, né? João, super obrigada. Obrigada Obrigado a mesmo você. aí pela atenção. Volte Beijo. sempre, tiver material novo, quiser sugerir uma pauta bacana, a gente coloca aqui, tá bom? Só chamar, Camila. Chamando aí, tô presente. Tá bom, um abraço, Beijo. viu? Tchau. Tchau, galera. Olha, a gente vai ficar por aqui. Quem quiser assistir na íntegra vai ficar no IGTV agora. Eu vou colocar no Facebook, no YouTube, também vai ficar no meu LinkedIn. Então não tem como não falar, eu perdi. Não perdeu, perdeu ao vivo, mas pode assistir na íntegra nas redes sociais. E a semana que vem tem mais Café em Casa. Mandar um beijinho aqui para Silmara, super arquiteta. E também eu tô vendo aqui que a Ju falou uma ótima entrevista, bacana. Foi mesmo, foi um excelente conteúdo. Eu sabia, tinha certeza que ia ser. E a gente vai fazer render. Então o João vai voltar, tá bom? Gente, beijo, até semana que vem. Tchau, Tchau, cuidem. Camila. Beijo. Tchau.